Você já ouviu falar de alguém que nunca morreu? Parece coisa de conto de fadas, né? Mas acredite, a Bíblia fala sobre um homem que simplesmente desapareceu da história sem enfrentar a morte. Seu nome era Enoque, e o que aconteceu com ele é simplesmente inacreditável. Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios da Bíblia: a transformação de Enoque em algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Mas o que exatamente aconteceu com esse homem que andou com Deus? Como ele passou de ser um simples homem na terra a se tornar um dos anjos mais poderosos do céu? E por que algumas pessoas o chamam de Yahvé Menor? Fique com a gente, porque até o final deste vídeo você vai descobrir respostas que vão fazer você ver o céu e a terra de uma maneira totalmente nova. Então, o que está acontecendo com Enoque? Sabemos pela Bíblia que ele era a 7ª geração após Adão e pai de Matusalém, um personagem famoso pela sua vida excepcionalmente longa. Mas aqui está o detalhe: Enoque viveu apenas 365 anos, o mesmo número de dias que um ano tem. E adivinha só, existe apenas uma linha na Bíblia que realmente descreve a sua vida: Enoque andou com Deus. O que isso significa? Bem, naqueles tempos, não era apenas sobre dar um passeio com Deus. Isso queria dizer que a vida de Enoque estava perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. Ele vivia em uma harmonia tão grande com Deus que não experimentou a morte. Peraí, você pegou isso? Enoque não morreu. Ele foi levado por Deus. Isso não é um simples detalhe, foi um evento de enorme importância. O desaparecimento de Enoque da terra não foi o fim da sua história. Foi apenas o começo. E é aí que as coisas ficam realmente fascinantes. E agora você deve estar se perguntando: onde exatamente Deus levou Enoque? O que aconteceu com ele depois que desapareceu? A Bíblia não fala muito sobre essas questões, mas livros antigos nos revelam uma história muito maior e mais impressionante que vai deixar você sem palavras. Vamos seguir com essa jornada, porque o que acontece a seguir revela segredos sobre o céu que poucos conhecem. Antes de aprofundarmos no vínculo desse poderoso anjo com as crenças cristãs, precisamos saber que você está pronto para essa sabedoria divina. O conhecimento sagrado deve ser compartilhado apenas com corações e mentes preparadas. Estudos mostram que aprendemos melhor quando declaramos nossa prontidão para receber algo novo. Por isso, digite "Estou iluminado" nos comentários e continue assistindo. Esse simples gesto vai mostrar que você está pronto para descobrir as conexões ocultas entre esse anjo poderoso e as tradições cristãs que poucos compreenderam. Então, o que acontece quando alguém sai do nosso mundo e entra no céu? Para Enoque, desaparecer da terra não foi o fim da sua jornada, foi apenas o começo de algo muito maior. Embora a Bíblia diga muito pouco sobre o que aconteceu após Deus ter levado Enoque, antigos livros judeus preenchem essas lacunas e contam o restante da história. Livros com nomes como 1 Enoque e 2 Enoque, escritos há muito tempo, revelam a jornada de Enoque. Vamos seguir com ele enquanto ele viaja, não apenas por um céu, mas por muitos céus, cada um mais belo e assustador que o anterior. Esses relatos antigos nos mostram que Enoque, ainda um homem, passou por lugares que nenhum ser humano deveria ver. Em um desses livros, chamado 1 Enoque, vemos Enoque viajando pelo céu, onde ele observa Deus julgando anjos maus. Esses anjos, conhecidos como os vigilantes, haviam deixado o céu para se casarem com mulheres humanas. Enoque se torna o mensageiro entre esses anjos caídos e Deus, sendo um homem falando diretamente com Deus. A jornada de Enoque fica ainda mais impressionante em outro livro chamado 2 Enoque. Aqui, Enoque passa por 7 céus diferentes. Cada céu tem maravilhas especiais, diferentes tipos de anjos, poderes incríveis e mistérios sagrados que os olhos humanos não deveriam ver. Você já imaginou estar diante do Criador de tudo?
Isso é exatamente o que acontece com Enoque no céu mais alto. Lá, no topo de todos os céus, Enoque se encontra face a face com Deus, sentado no seu trono de glória. Durante esse encontro especial, Deus revela a Enoque segredos sobre o universo, como tudo começou, como os astros e planetas se movem em seus caminhos, e como todas as pessoas um dia enfrentarão o julgamento. Enoque aprende coisas que nenhum ser humano sabia antes, mas o melhor ainda está por vir. Segundo essas histórias antigas, Enoque não apenas visita o céu como um convidado. Não, ele se torna parte do próprio céu. Sua jornada atinge seu auge quando algo completamente inesperado acontece. Enoque se transforma em um dos anjos mais poderosos já criados, um anjo chamado Metatron. Isso não foi apenas ganhar um novo nome ou um novo cargo. Foi uma mudança completa para um ser de poder impressionante. O homem Enoque desaparece e no seu lugar surge Metatron, o anjo poderoso. Mas essa transformação especial é apenas o começo de uma história ainda mais incrível. Sem entender o que Metatron se tornou e o poder que ele recebeu, não podemos compreender por que a sua existência causou tantos problemas no céu. Agora, vamos te mostrar como esse ex-humano recebeu algo que nenhum outro anjo jamais teve. Um corpo de fogo, asas que se estendiam por todo o universo e olhos que podiam ver tudo ao mesmo tempo. O homem que um dia caminhou na Terra estava prestes a se tornar algo além da imaginação. Muito tempo atrás, quando o mundo ainda era jovem, um homem chamado Enoque desapareceu da Terra, mas sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando. Vamos te contar o que aconteceu com Enoque depois que Deus o levou deste mundo. Essa história vem de um texto antigo chamado O Terceiro Livro de Enoque, onde um homem sagrado chamado Rabino Ismael teve uma visão impressionante. Nessa visão, Rabino Ismael subiu ao céu, onde conheceu um anjo poderoso chamado Metatron. O anjo brilhava mais do que o sol. E então Metatron revelou um segredo que deixou Rabino Ismael sem palavras. Eu fui Enoque, filho de Jared, que caminhou pela terra. Como um humano poderia se tornar um anjo tão poderoso? A resposta está no que aconteceu quando Enoque chegou ao céu. Deus olhou para Enoque com amor e falou palavras que mudaram tudo. Que Enoque seja revestido com a minha glória. No momento em que Deus disse isso, algo maravilhoso e assustador começou a acontecer. A pele de Enoque começou a brilhar, depois se transformou em fogo. Seu corpo inteiro começou a brilhar e crescer. Ele foi ficando cada vez maior, até que se tornou do tamanho do próprio mundo. Já imaginou alguém desse tamanho? Onde antes estava um homem comum, agora havia um ser de pura luz. Mas Deus não tinha terminado ainda. Ele deu a Enoque um presente especial. 72 asas enormes que se espalhavam pelo céu. Cada asa era maior que o mundo inteiro. E então veio mais um milagre. Deus deu a Enoque 365.000 olhos. Não olhos comuns, mas olhos que queimavam como o sol. Com esses olhos, Metatron podia ver tudo o que acontecia em qualquer lugar da criação. Deus colocou uma coroa linda na cabeça de Metatron e com o dedo escreveu palavras secretas na coroa, usando letras feitas de fogo. Essas palavras ensinaram a Metatron todos os mistérios do céu e da terra, coisas que nenhum ser humano jamais soubera antes. A transformação foi tão impressionante que até os outros anjos não conseguiam olhar para ele. Eles cobriam os rostos e tremiam quando Metatron passava, como faziam quando Deus mesmo aparecia. Por meio dessa mudança mágica, Enoque se tornou Metatron, o príncipe da presença divina. Esse título especial significava que ele poderia ficar mais perto de Deus do que qualquer outro anjo no céu. Mas isso não era o fim da história. O novo poder de Metatron foi tão grande que causou grandes problemas no céu. Alguns começaram a questionar:
Será que Metatron estava se tornando muito parecido com Deus? Precisamos continuar essa história, porque o que acontece a seguir mostra algo que vai te deixar maravilhado. Sem saber sobre o assento especial que Deus deu a Metatron, você não vai entender a parte mais surpreendente dessa história celestial. Nos tribunais do céu existe uma regra que nunca muda. Deus está sentado em seu trono e todos os outros anjos devem ficar de pé diante dele. Todo anjo, por mais poderoso que seja, fica de pé diante do Rei do Universo. É assim que as coisas funcionam no céu. Mas vamos te contar algo que quebrou todas as regras, algo que nunca havia acontecido antes e que nunca mais aconteceria. Depois que Enoque se transformou no poderoso anjo Metatron, Deus fez algo que deixou todo o céu em choque. Ele deu a Metatron seu próprio trono. Você acredita nisso? Enquanto milhões de anjos tinham que ficar de pé diante de Deus, Metatron foi convidado a sentar-se bem ao lado de Deus. Não era um simples assento, era um trono de glória, que parecia quase com o trono de Deus. Quando os outros anjos viram isso, não podiam acreditar no que estavam vendo. Alguns até começaram a cochichar entre si, mas o trono era apenas o começo. Deus deu a Metatron tarefas especiais que nenhum outro anjo jamais teve. Colocou Metatron no comando do julgamento dos outros anjos. Imagine só, um antigo ser humano dizendo aos anjos o que fazer e onde deveriam se posicionar nas hierarquias do céu. E então veio a parte mais surpreendente. Deus deu a Metatron um título que fez o céu tremer. Ele o chamou de Yahweh Menor. Agora, Yahweh era o nome exclusivo de Deus, o nome mais sagrado de toda a criação. Ao compartilhar até mesmo uma parte desse nome com Metatron, Deus estava mostrando o quanto de autoridade ele havia dado a ele. Deus até colocou seu nome sagrado dentro de Metatron, como prometido há muito tempo no livro de Êxodo. Meu nome está nele. Isso significava que, de certa forma, Metatron poderia falar com a voz de Deus ao dar comandos. Como o escritor celestial, Metatron registrava tudo o que as pessoas faziam na Terra. Com seus milhares de olhos, ele podia ver cada boa ação e cada pecado. Ele anotava tudo em um livro especial chamado O Livro da Vida. O assento de Metatron ao lado de Deus o tornava diferente de todos os outros anjos já criados. Enquanto todos os outros ficavam de pé, ele se sentava. Enquanto eles serviam, ele ajudava a governar. Ele não era Deus, nem perto disso, mas refletia a glória de Deus de uma maneira que nenhum outro ser jamais fez. Mas essa posição especial de Metatron logo causou grandes problemas no céu. Um dia, um homem santo chamado Elisha ben Abuja teve uma visão do céu. Quando ele viu Metatron sentado no trono ao lado de Deus, algo que era completamente incomum, ele ficou profundamente abalado. Na tradição judaica, os anjos deveriam ficar de pé diante de Deus. Sentar-se era um privilégio reservado apenas para Deus. Você pode imaginar a confusão e o medo que Elisha sentiu ao ver isso? E em seu choque, ele exclamou palavras que reverberaram pelos céus. Existem 2 poderes no céu. Essas 6 palavras causaram uma reação imediata e dramática no tribunal celestial. Para o judaísmo, a fé é baseada na ideia de que Deus é único, que Ele é o único poder soberano. Não pode haver 2 poderes divinos governando o universo. E como resultado dessa exclamativa percepção, algo surpreendente aconteceu. O céu inteiro entrou em ação. Metatron, apesar de sua posição exaltada, foi imediatamente punido com 60 chicotadas de fogo. Sim, você leu corretamente, 60 golpes ardentes em suas costas. Essa punição não foi apenas uma correção. Foi uma afirmação poderosa de que, por mais glorioso que Metatron fosse, ele continuava sendo um ser criado e não o próprio Deus. A mensagem foi clara. Por mais que Metatron estivesse em uma posição única no céu, ele ainda estava abaixo da autoridade de Deus. E o que aconteceu com Elisha? Essa visão destruiu a sua compreensão do céu.
O homem que subiu como um respeitado mestre desceu completamente transformado. Ele passou a ser conhecido como Aher, o outro, pois se afastou de sua fé depois do que viu. Essa história antiga levanta questões profundas que ainda ressoam hoje. Até onde um ser criado pode chegar em sua glória antes de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus? O que aconteceria se um ser, por mais exaltado que fosse, cruzasse a linha entre o Criador e a criação? As 60 chicotadas que caíram sobre as costas de Metatron nos lembram de algo fundamental. Existe um abismo intransponível entre Deus e sua criação. Mas esse não é o fim da história de Metatron. De fato, ele ainda desempenha um papel crucial na narrativa celestial. A transformação de Enoque em Metatron e sua ascensão a um poder sem precedentes não é apenas uma história de poder divino, mas também de como a autoridade é delegada no céu e na terra. E agora, aqui vai a grande conexão. A história de Metatron tem semelhanças impressionantes com a figura de Jesus Cristo no cristianismo. Surpreso? A conexão pode parecer improvável, mas ao olharmos mais de perto, vemos que ambos enfrentaram questões similares. Como o Deus invisível se conecta com o mundo visível? Como a autoridade divina pode ser compartilhada com um ser criado? Ambos, Metatron e Jesus, têm um papel de mediadores divinos. Metatron senta ao lado de Deus, da mesma forma que, segundo o cristianismo, Jesus está à direita do Pai. Ambos são descritos como reflexos da glória de Deus, quase como expressões vivas da sua essência divina. Mas a diferença crucial é que Metatron começou como um ser humano, Enoque, e foi transformado em anjo. Jesus, por outro lado, de acordo com a fé cristã, era a palavra eterna que se fez carne. Essas semelhanças não são mera coincidência. Elas nos mostram como tanto a tradição judaica quanto a cristã tentaram entender e articular a relação entre o divino e o humano, entre o Criador e a criação. Se você pensou que a história de Metatron era impressionante, espere até ver como Deus usou seus anjos em batalhas épicas. Por exemplo, um exército de 185 mil soldados enfrentando apenas um anjo de Deus. Agora, isso é poder celestial. Essa história mostra algo fundamental, como as orações podem invocar milagres. Quando o povo de Deus ora, a ajuda celestial vem em grande poder. Se você acha que Metatron é fascinante, prepare-se para uma nova revelação. O poder dos anjos de Deus não se limita apenas a mensagens ou julgamentos. Há momentos em que esses seres celestiais entram em ação de uma maneira que desafia a compreensão humana. E uma dessas manifestações de poder aconteceu durante um dos maiores momentos de batalha celestial já registrados. Imagine um exército de 185, 000 homens, todos prontos para lutar. Agora imagine que eles não estão enfrentando outro exército humano, mas um único anjo de Deus. Essa batalha não é apenas uma guerra de forças, mas uma demonstração da magnitude do poder divino. O anjo, com a autoridade de Deus, destruiu o exército inimigo com um único movimento. Esse evento não é apenas uma história de força sobrenatural. Ele é uma prova de como Deus pode responder às orações do seu povo e trazer milagres de proporções incríveis. Em momentos de crise, Deus envia seus anjos para combater as forças do mal e proteger seus fiéis. Agora, você deve estar se perguntando: o que isso tudo tem a ver com você? Como essas histórias antigas podem impactar sua vida hoje? Bem, a verdade é que o poder de oração é algo real, algo que pode invocar a intervenção divina em nossas vidas, assim como aconteceu na Batalha do Céu. Quando oramos, estamos nos conectando diretamente com o poder de Deus, e esse poder é capaz de transformar circunstâncias impossíveis. Essas histórias não são apenas sobre o passado, elas têm um impacto direto em como vivemos no presente. O mesmo Deus que enviou anjos para proteger o povo de Israel é o mesmo que está pronto para responder às suas orações agora.
Então, da próxima vez que você se sentir sozinho ou sem esperança, lembre-se de que a oração pode invocar forças do céu para agir em sua vida. E o que mais podemos aprender com a jornada de Metatron e com os poderes que ele recebeu? Uma das lições mais profundas que podemos tirar dessa história é sobre a natureza da autoridade divina. Embora Metatron fosse um ser criado, ele recebeu um poder extraordinário diretamente de Deus. Isso nos mostra que, embora sejamos seres limitados, ao nos alinharmos com a vontade divina, podemos ser usados para propósitos que vão além do que imaginamos. Essa história também levanta uma questão importante sobre como lidamos com o poder. Mesmo com sua imensa autoridade, Metatron permaneceu, em essência, um servo de Deus. Não importa o quanto alguém seja elevado ou poderoso. A verdadeira grandeza vem de reconhecer que todo poder e autoridade vem de Deus. Essa lição é um lembrete de que, independentemente de nossa posição na vida, sempre devemos nos submeter ao plano divino e trabalhar com humildade. E por que isso é importante para nós, hoje? Porque muitas vezes buscamos poder e controle sobre nossas próprias vidas. Mas a história de Metatron nos ensina que, ao invés de tentar ser como Deus, a verdadeira força vem de nos rendermos à sua vontade. Quando fazemos isso, podemos ser usados de maneiras que nem imaginamos, como Enoque e Metatron, que de simples humanos se transformaram em seres celestiais de grande poder. Além disso, a questão do julgamento é central nessa narrativa. Metatron, com seu poder e autoridade, se tornou o juiz dos outros anjos. Ele estava encarregado de manter a ordem no céu, de garantir que todos os seres angelicais seguissem a vontade de Deus. Mas isso também nos ensina algo sobre nossa própria jornada espiritual. Todos nós, em última instância, seremos julgados. O livro da vida, que Metatron registrava, é uma metáfora para o que todos nós enfrentamos. As ações de nossas vidas, o que fizemos e o que deixamos de fazer, serão registrados e, no fim, seremos chamados a responder por isso. O julgamento de Metatron pelos 60 chicotadas, uma punição que não tem comparação, também nos lembra de que, por mais que sejamos elevados em nosso caminho espiritual, nunca devemos nos esquecer de nossa humildade diante de Deus. Por mais grandiosos que sejamos, a punição de Metatron foi uma forma de lembrar a todos no céu que nenhum ser, por mais exaltado que fosse, está acima de Deus. Essa lição de humildade é crucial, especialmente quando pensamos em nossa própria jornada espiritual. Em nossa vida cotidiana, enfrentamos desafios, vitórias e também momentos de grande reflexão. Mas como Metatron, precisamos entender que mesmo nas maiores vitórias, devemos permanecer com os pés no chão, reconhecendo que toda a nossa força vem de Deus. Outro aspecto importante da história de Metatron é o seu papel como intermediário entre Deus e os seres criados. O fato de um ser humano, Enoque, ser transformado em um anjo tão poderoso, coloca em perspectiva o papel de mediadores divinos. Metatron, assim como outros mediadores espirituais, não age por si mesmo, mas como um canal para a autoridade e vontade de Deus. Ele transmite a mensagem divina, executa julgamentos e garante que a ordem celestial seja mantida, mas sempre sob a supervisão e comando de Deus. Essa ideia de mediação tem uma forte conexão com a tradição cristã, onde Jesus Cristo é visto como o mediador entre a humanidade e Deus. Ambos, Metatron e Jesus, ocupam um papel único de ligação entre o divino e o humano. Jesus, sendo divino e humano ao mesmo tempo, foi a ponte entre o céu e a terra. Metatron, da mesma forma, foi uma ponte entre os anjos e Deus, sendo o único anjo com o poder de se sentar ao lado do Criador. Ambos refletem a glória de Deus de maneiras que nenhum outro ser criado poderia fazer. Ao refletirmos sobre a natureza de Metatron, nos deparamos com uma importante lição sobre o poder da transformação.
Enoque, um homem comum, foi elevado a uma posição de honra e poder no céu, mas essa transformação não aconteceu por acaso. Ele percorreu um caminho de fé e devoção a Deus, e essa fidelidade foi recompensada de forma extraordinária. Ele foi elevado a uma posição onde sua vida e suas ações refletiam a glória divina de maneira tão intensa que nem mesmo os outros anjos podiam olhar para ele sem se cobrir. Essa transformação não é exclusiva apenas para Enoque. Embora não todos sejamos chamados a ocupar o trono de Metatron, a história de sua transformação nos mostra que, através de nossa fé, podemos ser moldados por Deus para desempenhar papéis importantes em seu plano divino. Nossa vida pode ser transformada de formas que nem conseguimos imaginar, se estivermos dispostos a andar com Deus da mesma forma que Enoque andou. Outro ponto fascinante é a importância da visão espiritual. Quando Elisha ben Abuja teve sua visão de Metatron sentado no trono, isso abalou sua fé. Ele não estava preparado para ver algo tão inesperado, e isso gerou uma crise dentro de seu próprio entendimento sobre a relação entre Deus e seus servos. Da mesma forma, a maneira como vemos o mundo espiritual pode influenciar nossa fé. Se não estivermos preparados para ver a verdade espiritual, a revelação de Deus pode nos pegar de surpresa e desafiar nossas crenças mais profundas. Enfrentar essas revelações exige uma disposição de espírito e um coração aberto para receber a sabedoria de Deus, mesmo quando ela não se alinha com nossas expectativas ou com a maneira como imaginamos que o céu deve funcionar. Às vezes, os mistérios divinos não são fáceis de entender, mas como Metatron, nossa missão é ser fiéis e obedientes à vontade de Deus, mesmo quando ela vai além da nossa compreensão. A história de Metatron também nos ensina sobre a responsabilidade que vem com o poder. Deus não dá autoridade sem razão. A autoridade de Metatron não era apenas para seu próprio benefício, mas para servir ao propósito divino. Ele era responsável por registrar as ações dos seres humanos e anjos, como um guardião do livro da vida. Isso nos lembra que o poder que recebemos não é para ser usado de forma egoísta ou para nos elevar acima dos outros, mas para cumprir a vontade de Deus e servir a um propósito maior. Por mais que Metatron tenha sido elevado a uma posição de grande honra, ele não estava imune a falhas. A punição que ele recebeu quando o reconhecido mestre Elisha o viu como dois poderes no céu nos ensina que até mesmo os mais poderosos devem se lembrar de sua posição diante de Deus. A humildade, o reconhecimento da nossa criação e a dependência de Deus são fundamentais, independentemente do nível de poder ou autoridade que possamos alcançar. Essa história profunda, rica em simbolismo e ensinamentos espirituais, nos desafia a olhar para a nossa própria vida e refletir sobre nosso relacionamento com Deus. Como estamos usando o poder que Deus nos deu? Estamos caminhando com Ele de maneira tão próxima quanto Enoque, permitindo que nossa vida seja transformada para refletir a sua glória? Ou estamos nos afastando da verdadeira fonte de poder e autoridade, buscando nos colocar acima de nossa posição de servos? Portanto, a lição final é clara. Busque a Deus com todo o seu coração. Ande em sua verdade e permita que Ele faça de você um instrumento de sua glória. Seja fiel à sua vontade, pois assim como Enoque, sua história também pode ser uma história de transformação e de poder divino, não para sua própria exaltação, mas para o cumprimento do plano perfeito de Deus. E se você achou essa jornada incrível, não perca os próximos vídeos. Estamos apenas começando a explorar os mistérios do céu, do poder divino e das lições espirituais que podem transformar sua vida. Clique nos vídeos que estão aparecendo agora na tela para continuar essa descoberta e mergulhar ainda mais fundo nos segredos do universo espiritual.